Você está sendo enganada pela sua própria fantasia? Já se perguntou? Oi, gente, tudo zen? E aí, já se perguntou se você está sendo enganado pela sua própria fantasia? Pois é, tá aí uma grande lição. Às vezes, a gente cria situações e histórias imaginárias na nossa cabeça e vive aquelas histórias e alimenta aquela história como se aquela verdade fosse absoluta na nossa vida. Pode ser histórias relacionado a trabalho, pode ser história relacionado a alguém, pode ser história relacionado ao seu passado, pode ser história relacionado a N situações. É quando você mente para si mesmo há tanto tempo que já virou uma história, uma novela pessoal. Quem nunca? E sabe por que acontece isso? Porque a gente tem medo de descer da torre e entender que ninguém vai salvar a gente daquela situação. A gente começa a inventar historinha pra gente para achar que a gente tem motivo para estar naquela situação. A gente começa a fantasiar uma situação que a gente sabe que a gente tem que dizer não e a gente não faz. Por N motivos X, Y, Z. Gato, periquito, papagaio. E aí a gente tá sempre numa posição de, eu sou legal, eu entendo o outro. Ou, ai, coitadinha de mim, vivo passando por isso. Então a gente é sempre a princesa que tá presa na torre esperando alguém vir salvar. E eu não tô falando necessariamente de um cônjuge ou de um parceiro nesse sentido, qualquer um. Qualquer pessoa a gente quer que resolva o nosso problema porque a gente não quer sair do mundo de fantasia. A gente não quer entender que é a gente que tem que achar um jeito de descer da torre que a gente mesmo se colocou. Porque não existe bruxa má também não. Quer dizer, existe algumas, né? Mas geralmente a bruxa má da sua história é você mesmo. Assim como a da minha sou eu. Assim como a do outro é a própria outra pessoa. Então, quando a gente vai entendendo que a gente tem que parar de fantasiar, é quando a gente vai entendendo que a gente tem que parar de contar mentira pra gente sobre determinada situação e passar a observá-la de modo real. E às vezes, muitas vezes, essa realidade dói. Porque a gente sabe que a gente está se deixando abusar, estuprar. Não só necessariamente fisicamente, eu tô falando aqui. De um abuso emocional, onde a gente flexibiliza tanto as nossas emoções em prol do outro, dentro da nossa fantasia de que o outro tem 1000 motivos para não fazer isso por nós. E aí a gente fica lá na torre presa, contando uma fantasia que quando a gente olhar pra gente, a gente vai ver que dói, porque foi a gente mesmo que se prendeu lá na torre. Contar fantasia, contar mentira pra gente é uma ótima fuga pra gente não fazer o que precisa ser feito na nossa vida. Porque daí a culpa, a responsabilidade tá sempre no outro. Como diz o Homer, né? A culpa é minha, eu ponho ela onde eu quiser. Só que não é assim na vida, né? Quer dizer, tem gente que para algumas pessoas até é assim, né? Mas enfim, eu espero que você não seja esse tipo de pessoa. Espero mesmo. E se você for, não é mesmo? Espero que você um dia mude. Eu acredito nas mudanças das pessoas. E eu acredito que a gente pode parar de contar fantasia pra gente sim e dar um jeito de descer da torre sozinha e ser feliz. Nem que pra isso a gente tenha que deixar crescer os nossos cabelos e dar um jeito de prender lá e descer aqui.
Quando a gente encara a realidade, dói. Dói mesmo. Mas quando é a gente que encara a nossa realidade e fala pra gente que a gente não aguenta mais aquela dor, qualquer outra dor que você precisar passar, qualquer outro fim que você precisar colocar, qualquer outra coisa que você precise ceifar na sua vida, vai ser ainda mais fácil, porque a maior dor, que foi achar um jeito de descer da torre e fazê-lo, você já fez. Não tem um príncipe para te salvar de nada nessa vida. Não tem uma princesa também, nem um dragão como no Shrek. Não tem, gente. É a gente mesmo com todas as nossas faces. Então, quando a gente vai contar uma mentira pra gente, uma fantasia, né? Quando a gente está vivendo a nossa própria fantasia, a gente precisa olhar para a realidade da nossa vida. Olhar o entorno da nossa realidade. E aceitar aqui dentro que tudo aquilo era uma fantasia pessoal, individual, em que o outro às vezes não tem nem noção daquilo. E aí é hora de se perguntar de por que você mentiu tanto para você. Por que a fantasia precisa existir? Se a realidade é tão dura, vamos transformá-la devagar, paulatinamente, mas saia do mundo da fantasia. O mundo lúdico é bom, eu vivo falando do meu eu jovem, eu brinco, eu dou risada e tal, mas uma coisa é ter seu eu jovem do seu lado, outra coisa é viver no mundo de fantasia de uma criança de 12 anos. Outra coisa ainda é ter atitudes enquanto adulto como a criança ferida de 12 anos. Então, quando a gente começa a contar fantasias pra gente mesma, a gente tem que pensar muito bem aonde que tá a raiz dessa fantasia. Né? Se é a minha criança ferida, se é realmente ela que precisa de cuidado, se é ela junto com o adulto junto com ela, ou é ainda um terceiro elemento que faz eu ser assim, eu fugir da realidade, porque às vezes aconteceu um trauma na primeira infância e você aprendeu a ser assim. A partir do momento que você identificou isso, você não tem mais opção, você precisa agir de alguma forma para lidar com isso da melhor forma possível. Porque uma pessoa que vive o tempo inteiro dentro de fantasia, ela deve ter vários problemas de relacionamento, porque ela cria mentiras, hipóteses, confusões, fofocas dentro daquilo que ela acredita que é uma verdade e não necessariamente a verdade real, nua, crua e muitas vezes dura que está acontecendo com ela. Então, fica aí a pergunta para você. Se você vive na sua fantasia ou se você já entendeu que ninguém vai te salvar, que é você que vai precisar descer da torre. Beijinho. Tchau, tchau.